Olá, bem-vindos a mais uma edição do Kabbalah Cast. Essa semana eu vou falar sobre a Parashá Bo, a porção semanal de Bo, que conta a história do êxodo, da saída da escravidão do Egito, as últimas 3 pragas que aconteceram no Egito e a saída dos israelitas do Egito, da escravidão do Egito. E a gente sabe que a Torá não existe para nos contar histórias que aconteceram antigamente. Então, que todo ano a gente faz esse ciclo anual de leitura da Torá e de estudo da Torá para ler uma história antiga que aconteceu no passado. Não é isso. Por trás de cada palavra, de cada história, de cada letra da Torá, tem alguma energia, tem algum segredo. Você tem que desvendar o código e entender qual é o ensinamento importante e relevante para cada um de nós até os dias de hoje. Então, a gente aprende no estudo da Kabbalah que o Egito representa o nosso ego, é uma metáfora para o nosso ego. E a escravidão do Egito significa que até hoje nós somos escravos do nosso ego, nós somos escravos de, como o Rav Ashlag chama, do nosso desejo de receber somente para nós mesmos. Essa parte egoísta, egocêntrica da nossa natureza. Então a própria palavra Egito em hebraico é Mitzrayim. No original, na Torá, em hebraico é Mitzrayim. Mitzrayim vem da palavra Metzar, Metzarim, que significa estreito. Então o que é o Egito? Não é que os israelitas... Também é que os israelitas ficaram escravizados num país ali no norte da África há milhares de anos atrás. Também é. Mas em outro nível é que cada um de nós está preso até hoje numa estreiteza mental, numa limitação mental. Egito representa limitação. Eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, eu nunca vou chegar lá, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, eles não vão gostar de mim. Essa estreiteza mental, essa limitação, são limitações que o lado negativo nos impõe. Você não vai conseguir, você não tem capacidade. Isso é o Egito. Então até hoje nós somos escravos do nosso Egito. Uma pessoa pode ser escrava dos seus vícios, uma pessoa escrava da raiva, uma pessoa escrava da preguiça. Cada um de nós tem algum aspecto de um faraó dentro de nós, de um Egito dentro de nós, que a gente está preso, que a gente está limitado, que a gente está escravizado. E a porção dessa semana, quando fala da saída do Egito, que é todo o conceito da festa de Pêssar, né? A saída do Egito não é relembrar um acontecimento do passado, que aconteceu com os nossos antepassados, e sim receber uma energia para agora, para esse ano, para hoje, se libertar da nossa escravidão interna, quebrar esse ego que nos aprisiona, que nos limita. Então esse é o conceito da saída do Egito e essa é a energia geral dessa semana. Mas eu queria falar hoje que na porção dessa semana, na porção de Bo, tem o primeiro mandamento, a primeira mitzvah, ou a primeira ação que o Criador ordena aos israelitas, pede aos israelitas para fazerem como um povo. A primeira mitzvah que foi dada aos israelitas como um povo. E é o conceito da santificação do novo mês. O mês de Nissan, o mês de Ares, é considerado, na Torá, o início dos 12 meses do ano. É o mês que aconteceu a saída da escravidão do Egito, que é o mês de Nissan, o mês de Ares, é o princípio dos meses, é o início dos meses. E os comentaristas, o Rashi, o principal comentarista da Torá, inclusive diz que a Torá devia ter começado com esse mandamento, que a Torá não precisava ter começado em Gênesis, na criação do mundo. A Torá é o ensinamento de como a gente deve agir na vida. Esse é o primeiro mandamento, então a Torá poderia ter começado aqui, nesse mandamento da santificação do novo mês. Que como que funcionava nessa época bíblica e na época do templo, duas testemunhas, né, no dia da lua nova, duas testemunhas tinham que observar no céu a lua nova. E aí elas tinham que vir para o templo e relatar no templo, testemunhar no templo, que elas tinham visto a lua nova. Aí os sábios do templo faziam algumas perguntas para as duas pessoas, para se assegurar que era isso mesmo. E assim que eles se asseguravam que
que as pessoas realmente tinham visto no céu a lua nova, o novo mês era declarado, e aí começava o novo mês. Ali começava o novo ciclo, né? O mês lunar. Por que isso é tão importante? Por que é aqui que devia ter começado a Torá? Por que é tão importante essa renovação do mês? E o segredo do Kiddush HaRodesh, da renovação do mês, é uma das bases dos ensinamentos espirituais. Se você quer ter uma vida espiritual, uma vida que a tua alma esteja iluminada, tem que entender esse conceito da renovação do mês. Então o conceito para nós é o seguinte: toda ação de revelação de luz precisa ser feita com um senso de novidade. Eu tenho que estar fazendo aquilo com um senso de novidade, não assim, mais um estudo, mais uma aula de Zohar, mais um jantar de família, mais um dia que eu vou para a escola, ou que eu levo meu filho para a escola, ou mais um dia que eu vou para a faculdade, ou mais um cineminha que eu vou assistir com a minha mulher, mais um Ana Becoar, mais uma oração, mais uma ação de compartilhar. Não, eu preciso fazer com um senso de novidade. Ações feitas com essa consciência de mais uma aula, mais um estudo, mais uma oração, não revelam tanta luz. Você tem que sentir que é a primeira e que pode ser a última vez que você faz. Não é assim, vou dar mais um beijo de boa noite no meu filho. Dei ontem, vou dar hoje, depois amanhã eu dou de novo. Não, você tem que pensar, talvez seja o último. Talvez seja a última vez que eu vou ver ele. Aí quando você tem essa consciência, aí realmente você dá de si. Você bota toda a tua energia ali, naquele beijo de boa noite, naquele jantar, naquela coisa que você está fazendo. Você tem que pensar que é uma ação única. É a primeira e talvez seja a última vez. Eu nunca antes conversei com essa pessoa e talvez nunca mais eu vou conversar com essa pessoa. O que a gente conversar hoje é isso que vai ficar. Quando a gente tem essa consciência, o foco muda, a energia muda. Não é assim, mais uma conversa, já conversei com essa pessoa 100 vezes, ainda vou conversar mais centenas de vezes, mais um papinho que a gente vai bater. Não, é a primeira vez e talvez seja a última vez que eu vou falar com essa pessoa. O que eu falar com ela hoje é isso que vai ficar na memória, é isso que vai ficar gravado na eternidade. Quando eu faço a ação com essa energia, muda tudo. Assim ela revela todo o seu potencial de luz. Então, se você quer que as suas ações espirituais façam a diferença, revelem todo o seu potencial de energia, tem que ser feito com esse senso de renovação. Cada coisa, eu sei que não é fácil, mas é cada coisa. Hoje eu vou dar um beijo de boa noite pro meu filho, pode ser a última vez que eu vou ver meu filho. Aí você investe toda a tua energia naquilo. O grande cabalista, o Kotzker Rebbe, ele diz que se uma pessoa reza hoje porque rezou ontem, é uma pessoa negativa. Eu tenho que rezar hoje com um senso de renovação. Nunca fiz isso antes, talvez eu nunca mais faça isso, vou me dirigir aqui ao Criador e talvez seja a última vez que eu faço, essas são as palavras que vão ficar. E não assim, mais uma rezinha que eu faço por costume, todo dia eu rezo mesmo, ontem eu já rezei, hoje eu vou rezar de novo. A gente tem que se questionar isso. Quanto do nosso trabalho espiritual, quanto da nossa vida, a gente faz no automático, a gente faz por inércia, a gente faz com consciência robótica. E quando a gente injeta essa consciência de renovação em cada ação, aí as nossas ações vão ter a capacidade de revelar o máximo da sua luz. E todo o resto do que a gente faz só pode revelar luz se for com base nesse conceito. Então, cada dia eu tenho que me esforçar, e eu sei que é um esforço, para falar assim, uau, hoje é um novo dia, tô vivo. Tomar o café da manhã como se fosse o último, fazer uma oração como se fosse a última, dar um beijo no seu filho como se fosse o último, levar o teu filho para a escola como se fosse a última vez. Até o estudo. Eu não posso basear o meu estudo desse ano no que eu já estudei no ano passado. Os cabalistas falam que se a pessoa baseia o seu conhecimento esse ano no que ela estudou no ano passado, ela não se conecta. Se você está se elevando, se você está mudando de consciência, esse ano você está num lugar completamente diferente do que você estava há um ano atrás. Então, como que você pode se basear o teu conhecimento no de um ano atrás? Você ainda era uma criança, você não tinha entendido nada, como se fosse uma criancinha
que na infância tem uma aula de física e depois aos 40 anos ele acha que sabe física por causa daquela aula. Não, você tem muito mais para aprender, você agora está num outro lugar, você agora pode entender de um jeito muito mais profundo. Então a gente tem informações do passado, mas a gente não pode se basear nisso. Quando você aprende uma coisa nova, agora, você entende, você percebe que no passado você não tinha entendido nada. E, infelizmente, a maioria das pessoas não se renova, não se aprofunda. E muitas vezes nós, cada um de nós, a gente vive na inércia, a gente vive no automático, não se renova, não se aprofunda e não pode ser assim. A gente tem que estar constantemente se renovando, se aprofundando, vendo como novo, consciência de renovação. Então, essa semana, nós recebemos essa energia de renovação, a capacidade de viver como novo cada dia e como nova cada ação. E quando a gente consegue injetar essa consciência, a gente consegue sair do nosso Egito interno, a gente consegue se libertar das amarras do ego. Muito obrigado pela sua participação. A gente se vê na próxima aula. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua curtida, compartilha com outras pessoas. Até a próxima oportunidade. Tudo de bom.